Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Na época em que as lendas governavam, Rodrigo, dono da renomada vinícola Casilheiro del Diablo no Chile, faz um pacto com o diabo, prometendo sua alma em troca do sucesso eterno de seus vinhos. Manuel, seu rival invejoso, também faz um acordo com o diabo, mas promete uma garrafa do seu melhor vinho anualmente em vez de sua alma. Ambos prosperam, mas sofrem as consequências de seus pactos. Rodrigo vive em constante medo de sua alma ser levada, enquanto Manuel tem a pressão de produzir o melhor vinho todos os anos. Ambos aprendem a lição de que brincar com forças desconhecidas pode ter consequências severas. A história termina com um alerta de que o verdadeiro vencedor em tais acordos é sempre o diabo. Vamos começar. Em uma época distante, quando as estrelas ainda dançavam no céu ao som das lendas e mitos, havia um homem chamado Rodrigo. Rodrigo era o proprietário da mais prestigiosa vinícola do Chile, conhecida como Casilheiro del Diablo. Ele era conhecido por produzir o vinho mais fino e saboroso de todo o país. Mas havia um segredo por trás de seu sucesso. Um dia, cansado da pressão de manter a qualidade de seus vinhos, Rodrigo fez um pacto com o diabo. Ele prometeu sua alma em troca da garantia de que seus vinhos sempre seriam os melhores. O diabo, sempre astuto e sedento por almas, aceitou o acordo com um sorriso malicioso. No entanto, havia outro homem, um rival de Rodrigo, chamado Manuel. Manuel era o dono da vinícola vizinha e sempre invejou o sucesso de Rodrigo. Ele ouviu falar do pacto e decidiu que também faria um acordo com o diabo, mas de uma forma diferente. Manuel, conhecido por sua astúcia, fez um pacto de sangue com o diabo. Ele prometeu dar ao diabo uma garrafa do melhor vinho que produzisse todos os anos em troca do sucesso de sua vinícola. O diabo, sempre sedento por mais, aceitou o acordo. Os anos passaram e as vinícolas de Rodrigo e Manuel prosperaram. Ambos produziam vinhos de qualidade inigualável, mas a cada ano, no dia do pacto, o diabo vinha cobrar sua parte. Rodrigo, tendo vendido sua alma, vivia atormentado, temendo o dia de sua morte. Enquanto isso, Manuel, apesar de temer o diabo, sentia-se satisfeito por não ter entregue sua alma e ainda poder desfrutar do sucesso. No final, ambos os homens aprenderam da maneira mais difícil que não se deve fazer acordos com o diabo. Rodrigo, preso em um pacto eterno, vivia com o medo constante de sua alma ser levada. Manuel, por outro lado, estava condenado a produzir o melhor vinho a cada ano, sob a pena de perder tudo o que tinha. Essa é a história do pacto de sangue feito pelo dono da vinícola chilena com o diabo e o dono da vinícola Casilheiro del Diablo. Uma história de ambição, rivalidade e as consequências de se brincar com forças que não podemos controlar. Mas, acima de tudo, uma história que mostra que, no final, o verdadeiro vencedor é sempre o diabo. Dono da vinícola Casilheiro del Diablo, também conhecido como Rodrigo, é um homem de ambição sem limites. Desde jovem sempre sonhou em ter a melhor vinícola do Chile e trabalhou arduamente para alcançar seu objetivo. Ele é impulsionado por sua paixão pelo vinho e pelo desejo de ser o melhor em tudo o que faz. No entanto, a pressão de manter a qualidade do vinho e o medo de perder seu prestígio levaram Rodrigo a tomar uma decisão drástica. Ele fez um pacto com o diabo, prometendo sua alma em troca da garantia de que seus vinhos sempre seriam os melhores. Rodrigo é um personagem complexo, com uma mistura de ambição, medo e arrependimento. Ele é impulsionado pela necessidade de ser o melhor, mas também pelo medo constante de que o diabo venha cobrar sua dívida. Ele vive em um estado constante de ansiedade, sempre à espera do dia em que sua alma será levada. No entanto, apesar de seu medo e arrependimento, Rodrigo se recusa a desistir de seu sonho. Ele continua a produzir o melhor vinho, na esperança de que, de alguma forma, possa encontrar uma maneira de escapar de seu pacto com o diabo. Rodrigo é, portanto, um personagem impulsionado pela ambição, pelo medo e pela esperança. Ele é um exemplo do que pode acontecer quando a ambição desenfreada se encontra com forças que não podemos controlar. E apesar de suas falhas, ele é um personagem com quem podemos simpatizar, pois, no final das contas, ele é apenas um homem tentando fazer o melhor que pode em circunstâncias incrivelmente difíceis. No clímax dessa história, Rodrigo se depara com uma seca devastadora que assola as vinhas do Chile. A falta de chuva ameaça a qualidade dos vinhos e, consequentemente, a reputação de sua vinícola. Desesperado,
Ele se vê diante do maior desafio de sua carreira e teme que essa seja a hora em que o diabo venha cobrar sua dívida. Mas, em vez de se entregar ao medo e desespero, Rodrigo encontra uma força interior que não sabia que possuía. Ele se recusa a deixar que seu sonho morra e começa a buscar soluções para salvar sua vinícola. Ele investe em tecnologias de irrigação, pesquisa novas técnicas de cultivo e até mesmo se aventura em experimentos com variedades de uvas resistentes à seca. Rodrigo passa dias e noites sem dormir, trabalhando incansavelmente para salvar sua vinícola. Ele se empenha ao máximo, mesmo sabendo que o diabo pode aparecer a qualquer momento para cobrar sua dívida. Finalmente, depois de meses de esforço e dedicação, a seca termina. As vinhas voltam a florescer e a vinícola Casilheiro del Diablo produz uma safra de vinho que é aclamada como a melhor de sua história. Rodrigo, apesar de exausto e atormentado pela constante ameaça do diabo, sente um momento de alívio e satisfação. No entanto, ele sabe que sua luta ainda não acabou. Ele ainda tem uma dívida a pagar e o diabo pode aparecer a qualquer momento para cobrá-la. Mas por agora, ele tem uma vitória para celebrar e a esperança de que, de alguma forma, possa encontrar uma maneira de escapar de seu pacto. Rodrigo, dono da vinícola Casilheiro del Diablo, olha para as vinhas que se estendem à sua frente, verdejantes e cheias de vida. Ele não pode deixar de se maravilhar com a transformação que ocorreu nos últimos meses. A seca devastadora que ameaçou destruir tudo que ele construiu foi superada, e agora as vinhas estão mais fortes e produtivas do que nunca. Mas, por trás da alegria da vitória, há um medo persistente. Rodrigo sabe que o sucesso de sua vinícola veio com um preço alto. O pacto de sangue que fez com o diabo paira sobre ele como uma sombra escura e ameaçadora. Ele sabe que o diabo pode vir a qualquer momento para cobrar sua dívida. Apesar da ameaça constante, Rodrigo sente uma sensação de esperança. Ele se prova ser mais resiliente do que jamais imaginou. Ele superou uma seca devastadora, salvou sua vinícola e produziu uma safra de vinho que foi aclamada como a melhor de sua história. Essas conquistas lhe dão a confiança de que, de alguma forma, ele será capaz de enfrentar o diabo quando chegar a hora. O mundo agora tem um novo respeito pela vinícola Casilheiro del Diablo. A história de Rodrigo e sua luta para superar a adversidade se tornou uma lenda. As pessoas falam sobre a seca, a luta de Rodrigo para salvar a vinícola e o vinho extraordinário que resultou de sua dedicação. A reputação da vinícola é agora mais forte do que nunca. No entanto, o segredo do pacto de sangue permanece oculto. O mundo não sabe do preço que Rodrigo pagou por seu sucesso. E Rodrigo se pergunta: o que acontecerá quando o mundo descobrir? Como eles reagirão ao saber que o sucesso da vinícola Casilheiro del Diablo foi comprado com um pacto com o diabo? Essas são as reflexões de Rodrigo, enquanto ele olha para as vinhas e contempla o futuro. Ele sabe que tem uma dívida a pagar, mas também sabe que tem a força e a determinação para enfrentar o que vier pela frente. E por enquanto, isso é suficiente. Na próxima semana voltaremos com a história de Maria, uma jovem sommelier que descobre um segredo sombrio escondido nas adegas da vinícola Casilheiro del Diablo. Ela será capaz de lidar com a verdade por trás do vinho que ela tanto ama? Ou será que a revelação será demais para ela suportar? E não se esqueça, se você quiser saber mais sobre a vinícola Casilheiro del Diablo e suas histórias, visite nosso site e junte-se à nossa comunidade de amantes do vinho. Lá, você pode compartilhar suas próprias histórias, aprender mais sobre a arte do vinho e, quem sabe, até descobrir alguns segredos por si mesmo. Obrigado por assistir e até a próxima semana. Lembre-se, cada garrafa tem uma história, e a próxima história pode ser a sua. Até lá, brindemos à vida, ao amor e às histórias que ainda estão por vir. Saúde!